A consciência é ouvir estas palavras agora. O mundo, o corpo e a mente. Esses fenômenos ou objetos não são separados, mas podem ser estudados em 3 categorias para nosso melhor entendimento. Quando ouvimos um som ou vemos e tocamos um objeto sólido através de nossos sentidos, colocamos essas percepções externas na categoria que chamamos de o mundo. Quando temos sensações internas como fome ou sono, essas percepções interiores chamamos de o corpo. Quando surgem pensamentos, eles vão para a categoria que chamamos eu, e nunca usamos a palavra mente ou minha mente está pensando, no sentido de que haja algo que realmente percebe esta mente, como um tipo de corpo externo ou processo externo. Portanto, este eu é usado para indicar a categoria de toda a nossa experiência perceptiva. Ocasionalmente, no entanto, eu uso a palavra mente para indicar o conjunto destas 3 categorias de experiência de corpo, mente e mundo. Você vai ter que procurar entender o que eu lhe digo a partir do contexto do uso que estou empregando. O corpo, mente e mundo muda constantemente. Um pensamento é substituído por uma sensação corporal, que é substituída por uma percepção sensorial e assim por diante. Algo que está sempre presente. Temos um profundo sentido desta presença. Nós o chamamos de consciência, quando nos referimos à sua existência interna, e nós o chamamos de realidade, quando nos referimos à sua existência externa. Em ambos os casos, nos referimos ao que está sempre presente. Na verdade, a consciência e a realidade são uma e a mesma coisa. Temos de compreender que somos parte da realidade, e que não há separação. Portanto, a experiência mais íntima que temos, que é a consciência, deve ser a experiência da realidade. É a experiência da realidade, se você preferir. Poderia ser dito que vivemos simultaneamente em 2 dimensões, a consciência e o mundo. E é possível para nós a experiência simultânea dos 2 aspectos do coração de Deus. E se o corpo, a mente e o mundo se desmanchassem, a consciência seria deixada experimentar a si mesma diretamente. A própria consciência sabe, com ou sem objetos. Você precisa de uma mente intacta para ter verdadeira compreensão do que estou falando. E se o fone de ouvido não estivesse funcionando, seria mais difícil ainda. Mas isso não se refere à consciência conhecendo a si mesma, refere-se ao conhecimento de objetos. A mente é o instrumento através do qual são conhecidos objetos. Mas a distorção que afeta o instrumento não afeta o cientista. Consciência não é afetada porque a consciência não é um objeto, e apenas objetos podem ser afetados. E para algo sofrer uma transformação, tem de existir no tempo. Ele precisa ter forma e qualidades. Mas a consciência não tem forma e nem qualidades. Uma vez que não está no espaço e no tempo não pode ser afetada. Sabemos isso pela nossa própria experiência interior. Nossa mente é afetada a cada momento, o seu conteúdo mudando constantemente. A prova de que a consciência não é afetada é que temos esta experiência de permanecermos conscientes e sermos conscientes destas mudanças. A verdadeira liberdade é a liberdade de conseguirmos nos identificar com o corpo-mente estando separados deles. Nosso estado padrão é ser uma pessoa presa aos sentidos e processos do corpo e mente. Sendo assim, temos de fazer um esforço especial para ser consciência universal. Pois nosso estado padrão é um estado artificial. Sendo um estado, ele vai ter um começo e um fim. Mas eu estou dizendo exatamente o oposto. Nosso estado padrão, o nosso estado natural verdadeiro, é consciência infinita, que é a liberdade. Temos que sobrepor a crença da existência limitada. Apenas a consciência tem liberdade, por isso só ela pode fazer essa escolha de ser limitada ou não. Mas a consciência limitada não tem a liberdade, e não pode optar por se tornar a consciência infinita. Portanto, tome sua posição como consciência ilimitada. E, a partir dessa postura, pare de escolher ser limitado. É uma crença, um vício, isso de acharmos que somos uma entidade limitada de espaço-tempo. O entendimento dessa realidade é diferente para cada pessoa. Há um aprofundamento da experiência após um vislumbre da verdade.
Com o tempo, o que foi entendido permeia todos os níveis do corpo e da mente. Por isso a meditação constante. Nós nunca paramos de receber o dom da graça. Não é apenas um processo através do qual o corpo e mente realinham-se com a verdade. Coisas de fora também tornam-se harmoniosas. E em algum momento os problemas e miséria desaparecem. E a aventura e a beleza da vida continuam. Qualquer sofrimento residual ou sentimento de inadequação simplesmente reflete a persistência de velhos hábitos. O que conta é a satisfação permanente que vivemos ao termos reconhecido aquilo que verdadeiramente somos.